Paz, Senhor, para os irmãos. Os irmãos podem se assentar. Esse mês nós começamos um mês novo. Quem sabe o mês de que nós estamos? O mês da provisão. E geralmente quando a gente fala sobre provisão, a gente logo pensa no dinheiro, né? No bolso cheio. Mas não é disso que nós vamos estar falando. Você sabe qual é o nosso versículo base desse mês? Filipenses 4:19 que diz: E o meu Deus. Fala todo mundo junto. E o meu Deus. Ele vai me suprir em Cristo Jesus, cada uma. Não é alguma, é cada uma. Uma coisa simples como um testemunho que a gente ouviu hoje cedo, eu precisava de uma meia e Deus me deu. É cada uma delas. Eu compartilhei com as irmãs, eu estava com vontade de comer bolo de milho. E o meu marido não sabia de nada, chegou em casa com um bolo de milho. É cada uma das nossas necessidades. E às vezes nem é a necessidade, porque precisava. Ela precisava de uma meia, não precisava? Mas eu não precisava comer um bolo. Mas mesmo assim Deus fez, porque é em Cristo e segundo a riqueza dele e não a nossa. E nós vamos estar falando sobre provisão e vamos estar lançando as bases desse mês. E eu tenho bastante coisa para falar. Eu trouxe até anotado para não fugir do assunto. Né? Então se eu estiver lendo aqui é porque eu estou querendo voltar para cá. E eu preciso que você se conecte aqui agora. Nós vamos falar aqui 40 minutos que vão passar rapidinho. Preste atenção aqui. E nós vamos começar falando sobre provisão e nós vamos falar sobre o Deus que provê. Deus proverá, nós sabemos, temos uma expressão que nós falamos muito, é Jeová Jireh. E nós vamos falar sobre isso, o Deus que provê. E nós vamos começar lendo Gênesis 22 e nós vamos ler do 1 até o 14. Você que trouxe a sua Bíblia de papel, abre ela aí. A gente tem um recurso aqui visual, mas é bom que você folheie as páginas. Ele diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui junto com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão,
tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora eu sei que me temes, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos seus chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dize-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então a gente tem o Jeová Jireh, que veio dessa passagem. E o tema central desses versículos que nós lemos não é a história de um pai que ia sacrificar o filho. O tema central é a provisão de Deus, que não é revelada para ele antes da sua caminhada de fé. Essa provisão de Deus e essa revelação de Deus se manifesta no ambiente de obediência. Ela só se manifestou quando a obediência dele foi completa. Imagina você, um pai, tendo esperado tanto de tempo que você esperou. Porque ele esperou muito tempo por esse filho. Esse filho que era o filho da promessa. Imagina o diálogo interno dele. Deus me deu, agora está querendo tomar. Né? Lembrando lá de Jó. E a gente pensa nisso. E para a gente seria difícil entregar um filho que nem foi tão difícil assim de ter, talvez. Imagina esse ambiente. Ele cumpriu todo o caminho. Ele subiu todo o monte. Ele não fez isso reclamando. Ele não ficou falando do assunto. Tanto que o filho perguntou quase no final: cadê o cordeiro que eu não estou vendo? Porque ele não estava falando: meu Deus, cordeiro, vou matar meu filho, o Senhor precisa me dar um cordeiro. Ele não estava nessa atitude, ele estava numa atitude de obediência. Existe uma diferença, e Abraão nos ensina isso, entre acreditar que Deus pode prover, porque às vezes nós acreditamos que Deus pode prover, e realmente caminhar como alguém que confia que Ele vai prover. Porque é fácil dizer: Deus proverá, Ele vai fazer, mas na hora do aperto, de fato caminhar como alguém que confia nele. A maioria de nós ama a ideia de provisão, mas poucos de nós suportam o processo para que essa provisão se revele. Porque a gente quer uma garantia antes de obedecer, a gente quer uma confirmação antes de entregar, a gente quer uma segurança antes de dar o próximo passo, e Gênesis 22 fala exatamente do contrário. Deus não mostrou o carneiro primeiro para ele. Ele chamou Abraão para subir no monte primeiro. Deus frequentemente vai esconder a provisão dele dentro do seu caminho de obediência. O foco é: você precisa acreditar em ter fé de que ele vai prover, mas não ficar parado esperando a provisão chegar antes de você se mover. Deus vai esconder, geralmente, a provisão dele dentro desse caminho que você trilha de obediência. Antes de entender o Monte Moriá, a gente precisa entender a figura de Isaac no contexto de Gênesis 22. Isaac, ele não era apenas filho de Abraão. Isaac era a promessa, era o futuro, era a herança, a continuidade, era o impossível que Deus tinha realizado na vida de Abraão. Abraão esperou décadas por ele. Então Deus foi lá e pediu para Abraão justamente aquilo que parecia intocável para ele. Deus não estava atrás de Isaac. Deus estava revelando o coração de Abraão. Porque toda a provisão
verdadeira passa primeiro pelo governo do nosso coração. Vocês sabem, e eu falo muito sobre o coração, sobre o trono do coração, sobre quem senta no trono do nosso coração, sobre quem governa o nosso coração. Deus, ele não precisava de uma criança que vivia. Ele não precisava de um sangue derramado ou de uma sacrifício. Ele precisava revelar no seu próprio coração. E lá ele é o meio da provisão de Deus. Mas ele não é o meio onde a gente vai falar sobre isso. Porque a gente realmente pensa quando fala sobre isso. A gente não vai falar de uma prosperidade superficial, de acúmulo, de conquistas materiais. A gente vai falar sobre a fonte do nosso sofrimento, sobre depender de Deus, sobre confiar em Deus, sobre se alinhar com Deus, sobre essa provisão que vem com Ele, que não é segundo o que eu penso, é segundo quem Deus é. Antes de Deus prover o cordeiro, Ele confrontou a fonte de segurança de Abraão, porque Abraão já não tinha confiado nele no começo. Abraão ouviu sua mulher e se adiantou a promessa, se arranjou para Deus no tempo de promessa. Então agora Deus está testando o coração de Abraão para ver se de fato ele vai confiar em Deus, se ele vai de novo buscar uma casa. O grande problema do nosso coração não é apenas a falta, é substituir Deus como a fonte daquele que pode suprir a nossa falta. No mês de maio a gente pretende falar sobre essa ansiedade espiritual, sobre esse medo da escassez que nós temos, sobre a dependência emocional que nós temos dos nossos próprios recursos, sobre essa falsa segurança humana e sobre essa mentalidade de sobrevivência que muitos de nós temos. Porque uma pessoa pode ter dinheiro e só ter dinheiro e viver em escassez interior. A escassez não é a ausência de recursos, a escassez é viver desconectado da confiança em Deus. Uma mente de escassez é uma mente que está desconectada da fonte que é Deus. Nós vamos falar sobre 3 princípios nessa noite. O primeiro princípio é que Deus não responde à sua ansiedade. Deus responde à sua obediência. Deus diz assim para Abraão: toma teu filho. Deus não explica, Deus não deu detalhe para ele, Deus não justificou por quê. E isso confronta o nosso desejo e o dele de controle. Porque a gente quer saber por que Deus pediu esse filho para mim. Por que essa coisa está acontecendo comigo? Por quê? Deus não deu detalhes. Deus não deu justificativas. Deus deu uma ordem direta. Nós gostamos de obedecer quando a gente entende tudo, mas a fé não é controle espiritualizado. A fé é confiança. Quando eu sei mais ou menos o que vai acontecer, eu não preciso de fé. Porque eu já sei mais ou menos. Às vezes o pastor Carlos fala assim: eu estou com um problema lá na construção do sítio, eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa Ele vai fazer que vai dar certo. Isso é confiar, sem nem saber o que vai acontecer. Eu posso confiar, não, eu vou lá fazer esse serviço, vou organizar saúde e aquele serviço vai me dar o dinheiro para pagar a conta. O que precisa de mais confiança? A ansiedade que nós temos geralmente quer garantia. E se tudo der errado? E se eu falhar? E se eu perder? E se Deus não fizer o que eu preciso que Ele faça? A fé diz mesmo sem eu enxergar tudo. Eu vou continuar caminhando. A ansiedade tenta preservar o nosso Isaac. E Isaac representa o controle, representa a segurança, representa a estabilidade, representa o nosso conforto, representa a nossa paz emocional, os nossos planos pessoais. E frequentemente Deus vai tocar
O coração humano vai sempre ser governado por alguma coisa. Ou é pelo medo, ou é pelo controle, ou pela necessidade de aprovação, ou pela estabilidade, ou pelo dinheiro, ou por Deus. Não tem como ser controlado por Deus, por cada uma dessas coisas. Ou pelo medo está dominando a minha vida. O dinheiro está dominando a minha vida. A minha necessidade emocional está controlando a minha vida. Ou Deus está controlando a minha vida. Não tem como eu sentar na mesma cadeira que a irmã é, entende? Uma de nós vai ter que sair. É a mesma coisa. Deus não vai sentar no trono do seu coração se já tem algo lá. O nosso coração é um coração que foi criado para amar. E o nosso coração é um coração que ama. O coração não é apenas governado, o nosso coração também se apega. Muitas vezes a gente chama de fé aquilo que na verdade é uma fé emocional que a gente tem. Um medo de perder, uma necessidade de controlar uma situação, uma idolatria assim mais sofisticada. Só que na verdade isso não é fé. A provisão de Deus ela vai passar pelo reposicionamento do seu amor. Abraão precisava entender que a promessa de Isaac não era forte. Que mesmo sem Isaac, Deus ia dar um cumprir a promessa dele de alguma forma, porque Deus havia prometido. Isaac não era aquele que sustentava a promessa. Quem sustentava a promessa era Deus. E Deus continuava sendo a origem de tudo, mesmo se Isaac não existisse mais. Eu não sei o que ele pensava. Se ele pensava que Deus ia pôr um cordeiro mesmo e se matar, que ele ressuscitar, que ele ia ter outro filho se aquele morrer. Eu não sei o que se passava pelo coração dele. Eu posso até imaginar o que se passaria pelo meu coração naquela situação. Mas, de fato, ele precisou entender que Deus era a origem de tudo. O segundo princípio é que a provisão ela está no nosso caminho. Ela não está no nosso controle. Então eles partiram, diz o versículo. O cordeiro não apareceu na casa de Abraão. O cordeiro não apareceu no meio do montão. O cordeiro apareceu no monte. E existem provisões na nossa vida, que são espirituais, que são emocionais, ministeriais, familiares e às vezes até provisões financeiras, que só vão aparecer enquanto você estiver caminhando. O conforto, ele nos paralisa, porque ele cria uma falsa segurança em nós, uma dependência do que é previsível e uma resistência ao novo que Deus quer fazer. O reino de Deus, a gente aprendeu isso no mês passado, funciona no mundo. Nós estávamos falando de avanço, e nós falamos que às vezes entendemos o avanço como uma coisa grande, mas qualquer movimento é avanço. E o reino de Deus funciona no movimento. O padrão bíblico é: Israel viu o mar abrindo e Deus abriu o caminho. Pedro viu o milagre quando ele saiu do barco. Elias viu a provisão quando ele estava indo para o ribeiro. Abraão viu o cordeiro depois que ele subiu o monte. Esse é o padrão. E o monte aqui ele é o símbolo da transformação. Na Bíblia, os montes geralmente representam encontro, entrega, revelação, uma mudança de nível ou um confronto com o interior de uma pessoa. O problema é que ninguém gosta de subir o monte. Deus estava lá no monte e tinha raio, tinha trovão, o monte tremia e o povo disse, como nós cantamos: Moisés, suba no meu lugar, porque eu não quero ir lá, nesse lugar, onde eu vou estar tão perto da glória, mas eu também vou estar mais perto da morte. Aonde eu vou estar mais perto da tua face, mas aonde eu também vou precisar me expor a risco de perigos. Subir montes exige esforço, exige abandono,
exige confiança e exige perseverança. O altar que ele colocou e que ele ergueu em cima daquele monte revela o trono daquele coração. E assim, apaga tudo. Nós temos aqui uma luz. E eu não vejo vocês, mas vocês me veem. A ideia é essa. Pode acender. Quando nós erigimos altares a Deus e nós acendemos esses altares, às vezes eu vou deixar de ver o que está tirando a minha atenção, as coisas externas, e somente o que está por trás vai aparecer. Às vezes nós precisamos erguer altares para enxergar o que tem dominado o nosso coração, enquanto tudo estava confortável. Abraão podia se achar muito espiritual, perto de Deus, seguidor da cabeça, conversava. Eles tinham um relacionamento próximo. Deus deu coisas boas para ele. Mas o altar removeu a maquiagem do coração de Abraão. Porque o altar confrontava em Abraão e o altar geralmente faz isso em nós. Confronta o nosso controle. Confronta o nosso apego, a nossa segurança, os nossos medos, a nossa dependência emocional e até as nossas idolatrias invisíveis. Porque às vezes, a gente ouviu a pastora Araci falando sobre isso no mês passado. Nós temos colocado coisas no lugar de Deus. E a gente costuma achar que a idolatria é só se agachar a luz. Mas não é isso. O teste não era Isaac. O teste era quem está no lugar mais alto dentro de Abraão. Abraão pediu Isaac para Deus. Abraão falou lá, Deus, por favor, já tem 90 anos, eu não tenho filho. Era assim. Quando Deus promete Isaac para Abraão, a gente não tem nenhum relato dizendo que ele estava implorando por um filho, que ele estava chorando por um filho, que ele estava muito triste por não ter filho, que a mulher dele estava fortunando ele para ter uma criança. Não existe esse relato. Mas mesmo assim, Deus promete a ele um filho, uma geração, uma posteridade. E depois, Deus vem e quer tomar isso dele. Se fosse eu ia pensar, poxa vida, Deus, eu nem pedi, você me deu, agora que você levou. Que negócio é esse? Eu estava aqui quieto no meu canto, o Senhor veio e deu para quem falou. Quem é que te recebeu um presente e teve que devolver? Pessoas te dão um presente e falam, eu dei errado, não devolve. Não, a gente não faz isso. Se a gente deu errado, a gente faz o ponto que era certo, concluiu para outra pessoa, não é assim? Você já viu alguém pedindo de volta o presente que deu? E foi isso que Deus fez com Abraão. E o altar que ele colocou no topo daquele monte era um teste do governo, aquilo que define a sua paz, aquilo que controla as suas decisões, aquilo que te produz medo, aquilo que governa as suas prioridades. O que ocupa a maior parte da sua agenda é o que está sentado no seu trono. O que você gasta mais tempo hoje? Captação de recursos? Nós precisamos viver. Nós precisamos pagar as contas. E precisamos. Mas eu faço isso em minha atitude de adoração. Eu falei isso semana passada. Você já orou
o que tem sentado no trono do nosso coração. Aquilo que você não consegue nem pensar em entregar, provavelmente já está sentado lá no trono. O altar não quer revelar o tamanho da sua fé. O objetivo não é esse. Quanto maior o altar, mais fé eles tinham. Olha, ele tinha fé que Deus ia salvar Isaac, então ele fez um altarzão enorme. É isso que a Bíblia está falando. O altar serve para revelar quem governa o nosso coração. E a gente precisa entender que esse altar não é perda. Porque quando a gente fala de entregar coisas, a gente pensa logo que eu vou ficar sem, eu vou perder. Se eu te der, eu vou ficar sem. Mas o altar não está falando de perda, o altar ele fala sobre um reposicionamento. Isaac sobe no monte, mas quem morre é o cordeiro. Muitas vezes a gente fica temendo entregar a Deus porque a gente pensa, Deus vai tirar de mim. Frequentemente, Deus está tentando nos purificar, nos reorganizar, nos curar, nos libertar, nos reposicionar. Abraão, ele não desceu sem Isaac, mas com certeza ele desceu sem idolatria. Ele parou de colocar aquele filho num lugar que não era dele. Quem subiu foi Isaac. Quem morreu? O cordeiro. Deus não coloca altares e não nos pede para erguer altares, para que Ele tire coisas de nós. Ele quer tirar de nós aquilo que tem roubado o seu lugar. O terceiro princípio é: Deus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Coitado de Isaac. Imagina o trauma dessa criança. O pai amarrou ele, colocou ele lá no altar e levantou o teto. Nossa, Deus podia ter chegado antes dele amarrar. Ela vai ficar com essa imagem para sempre na cabeça. E o trauma emocional de Isaac, o pai dele e o teto. Já fizeram essas perguntas? Deus não chega na hora. Ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Diz: Abraão ergueu os olhos e o cordeiro já estava lá. Deus não improvisou a provisão. Ele já tinha preparado o cordeiro. Só que Abraão ainda não podia ver. Talvez o cordeiro estivesse quietinho e precisou ele encostar o chifre para fazer barulho, para Abraão prestar atenção nele, porque Abraão estava focado em outra coisa. A gente fala sobre Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Jiré, no original, Yahvé, Irê, Yahvé, Irá, né? Jeová Jiré. A raiz vem de Ra, que significa ver, perceber e enxergar com antecipação. Jeová Jiré não significa o que nós pensamos que significa. Deus proverá. Jeová Jiré significa o Deus que vê antes. Antes de você passar pela situação, Ele já viu. Os judeus entendiam isso, porque para os judeus, naquela época, a provisão não era só recurso financeiro. Jeová Jiré para eles significava o Deus que sustenta a sua aliança, o Deus que mantém a sua promessa viva, o Deus que não abandonou o seu povo no caminho. A promessa continua viva. Essa era a ideia que eles tinham de Jeová Jiré. Aquele que não está no céu desesperado. Nós nos desesperamos, porque nós vemos, temos Deus de propósito. Existe uma diferença entre
o Deus que veio antes. Existem pessoas que param antes do milagre. Abraão só viu o cordeiro porque ele continuou subindo o monte. Se ele não tivesse feito uma obediência completa, subido até lá e erguido o altar, ele não teria visto o monte. Muita gente desiste no meio do processo, desiste no meio do silêncio, desiste na demora de Deus, na sua própria insegurança ou no medo. O milagre não estava no monte. A revelação do milagre estava no monte. A provisão estava no monte. Quem abandona o processo frequentemente também abandona o lugar da revelação. Se ele não tivesse obedecido, colocado o altar exatamente no lugar certo, perto daquele arbusto, para ele não tivesse enroscado o chifre, não tivesse feito barulho, ele não teria visto a provisão de Deus. Deus não fez um milagre, Deus já havia separado uma provisão. E ele precisava revelar aquela provisão a Abraão. E ela só podia ser revelada naquele lugar de obediência. Quando nós abandonamos o processo, geralmente nós também abandonamos o lugar da revelação da provisão que Deus tem para nós. O maior milagre que aconteceu no monte não foi o cordeiro. O maior milagre não foi a provisão natural. Foi Abraão continuar confiando mesmo sem enxergar. Porque o nosso maior problema enquanto humanidade nunca foi a falta de recursos. O problema sempre foi a independência, a integridade ou a nossa necessidade de controlar as situações. Jeová Jireh não é apenas o Deus que dá coisas. Ele é o Deus que sustenta filhos que aprenderam a confiar nele. A sua provisão desse mês não começa no seu recurso. Ela começa na sua dependência de Deus. O cordeiro apareceu no monte e também vão existir coisas que só vão ser reveladas nesse mês, enquanto você caminha. Talvez o maior sinal da provisão não seja aquele cordeirinho preso no arbusto, seja de fato Deus ainda sustentar você enquanto você está subindo o seu monte. Todos nós aqui temos montes, todos nós aqui temos necessidades, todos nós aqui temos algo que precisamos que Deus nos proteja. Está certo falar? Que Deus dê a nossa provisão sobre aquela área. E a gente fala muito sobre provisão e a gente liga finanças, mas eu coloquei ali, olha, Deus garante. E ele diz, por visto, segundo ele, é uma garantia do seu reino, uma garantia de recursos para os seus projetos avançarem, uma garantia de força para a sua saúde física e emocional, uma garantia de sabedoria para você tomar decisões estratégicas que precisam ser tomadas. Que a gente saia enxergando a provisão de Deus, muito mais do que a quantidade de notas na nossa carteira, ou o saldo no nosso banco, mas que a gente saia entendendo a provisão de Deus como aquele Deus que já viu antecipadamente tudo o que está na minha vida e que eu posso de fato confiar nele sem ver, porque ele já viu. Amém? Eu quero que você se coloque em pé, nós estamos partindo para o final. E geralmente a gente faz a declaração do mês, mas essa semana eu vou fazer na quarta-feira. Vamos ver se você vem aqui na quarta-feira fazer a declaração desse mês. Nós temos tido ministrações muito profundas nas quartas-feiras e nós temos muitos irmãos que não estão vivos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu vou fazer uma breve oração. Depois o pastor Renato vai estar louvando.
perdoa